gametogênese quando a gente fala gênese, a gente está falando de início, né, de criação. Então, a gente está falando da formação e do desenvolvimento dessas células germinativas, que são os gametas. Os homens, os gametas são os espermatozoides, né? E as células são os espermatozoides, e da mulher vai ser lá o óvulo, que aí todos eles vão passar por um processo de desenvolvimento até chegar de fato no espermatozoide, até chegar de fato no óvulo, né? O homem, a diferença entre o homem e a mulher é que o homem ele já ele produz novos espermatozoides ao longo da vida. Durante o período de vida dele, ele está produzindo. Enquanto a mulher, ela tem ali por volta dos seus 400 ovócitos ao longo da vida, já prontos, né, pré-prontos, no formato de ovogônia, desculpa, no formato de ovogônia, de ovócito primário, e só vai desenvolvendo a cada ciclo menstrual. E aí vamos para o conceito de mitose e de meiose primeiro, antes da gente falar em si. Porque a gente aprende que toda célula faz mitose, né? Perdão, colei coisa errada aqui. Toda célula faz mitose e a célula germinativa ela faz meiose. Só que a gente vai ver que não, que a célula germinativa ela também faz mitose e também faz meiose. Então a mitose, o que é a mitose? É quando você tem uma divisão celular, é um tipo de divisão celular, é, na qual a célula filho, a célula que vai surgir depois da divisão, ela tem o mesmo número de cromossomos da célula mãe, ou seja, é uma célula idêntica, né? Então, se eu tenho uma célula 2Ns, eu vou ter, no final das contas, uma célula 2Ns no final, duas células 2Ns no final. Vou colar aqui a imagenzinha de mitose e meiose, né? Então, a gente tem aqui a mitose. A gente tem a mitose com uma célula 2Ns, que está passando aqui pela mitose, a divisão dela, e no final das contas ela vai ter duas células 2Ns. Então, as células filhas são idênticas às células mãe. Enquanto a meiose já é diferente. Ela vai ser uma divisão que ela só acontece nos gametas, e a célula final ela vai ser metade da célula original. Então eu tinha uma célula 2Ns e quando ela se divide, eu vou ter uma célula N. Só que a meiose ela acontece em duas etapas. Colei esse negócio aqui, me atrapalhou. A meiose, ela acontece em duas etapas. A primeira meiose e a segunda meiose. Sendo que a primeira meiose, ela é conhecida como divisão reducional, que é aonde tem esse caráter mesmo de dividiu e formou duas células com metade do número de cromossomos. Aqui eu tinha 2Ns, normalmente com cromossomos sexuais, com os gametas, né? A gente tem 46 cromossomos, gametas humanos. A gente tem 46 cromossomos. Quando a gente divide por meiose, na primeira meiose, a gente vai ter duas células com 23 cromossomos. Então, esse processo aqui, ele é importante quando vai ter o crossover. O que é o crossover? Quando a gente vai unir o gameta masculino com o gameta feminino, o DNA de um vai combinar com o outro, né? E isso que é o processo de crossover, que é uma troca genética. Então, vai pegar o N de um com o N de outro para formar aquela nova célula 2N, porque a célula para se do concepto, ele vai ter ali 2Ns, né? E a segunda meiose, ela é conhecida como divisão equacional. O que quer dizer divisão equacional? Que você multiplica o número de células, mais o número dos cromossomos se mantém o mesmo. Então, aqui, eu tinha uma célula que passou pela primeira meiose, ela era 2Ns, agora ela é N.
E essas duas células N, elas passam pela segunda meiose, que é uma divisão equacional, e elas de N permanecem N. Elas não mudam o número de cromossomos dela. E é importante a gente saber sobre essas divisões, porque quando a gente fala de síndrome numéricas, que são, por exemplo, a síndrome de Down, que quando ocorre uma divisão incorreta desses cromossomos. Então, pode ser que aqui eu tinha uma célula de 46 cromossomos, e quando eu dividi aqui, veio 24 para um lado e, e 22 para outro. E aí, quando teve a combinação genética, acaba tendo um erro genético ali, né? Por exemplo, na síndrome de Down é quando num gameta feminino eu tenho dois cromossomos 21. E aí, quando eu faço a junção do 24 feminino com o 23 masculino, eu vou ter uma célula com 47 cromossomos, sendo que ele vai ter dois cromossomos 21. Então, esse erro na meiose pode acarretar síndromes numéricas, que são síndromes é, com erros de cromossomo, né? E normalmente esses erros eles acontecem com a mulher na idade mais avançada, justamente porque a gente falou lá no começo, que a mulher ela já nasce com os seus ovócitos prontos, pré-prontos, né? É, e eles só vão desenvolver ao longo da vida, mas eles já estão pré-prontos. Então, à medida que a mulher vai envelhecendo, esses ovócitos eles também estão envelhecendo. Então, a chance de ter algum problema ali durante essa divisão é maior. Então, a gente termina aqui, lembrando, meiose, divisão reducional primeiro, depois divisão equacional. E aí a gente entra na espermatogênese. A espermatogênese como diz, gênese vem de origem, né? Então, é como vai ter a origem aqui do espermatozoide. Então, vamos falar um pouquinho disso aí. A imagem que eu tenho aqui, que eu peguei é com os dois, a gente ignora um lado. Vou ignorar não, vou cortar, para não ficar confuso. Então, a gente tem aqui a nossa espermatogênese, né? Na qual a gente começa dentro do testículo, numa parte específica que se chama túbulos seminíferos ou ductos seminíferos no testículos, que é onde começa a produção desse espermatozoides. Começa aqui, né, com a minha espermatogônia, que é a primeira partezinha a célula primária, ali, a célula mais jovem que a gente tem do espermatozoide. Ela vai ser uma célula 2N, né, com 46 cromossomos, uma célula XY, porque a gente está falando de um gameta masculino, e ela vai ter aqui uma. É, ela vai ter aqui uma mitose. Ou seja, essa espermatogônia, ela vai ter mitose, ela vai se dividir ali, formando células idênticas às células mães, e vai ter formado o espermatócito primário, que é o primeiro nome ali, o segundo nome ali que a gente tem, né? Então, a gente tem células 46 cromossomos, chamados espermatogônias, que após sofrer mitose, vou colocar o nomezinho aqui, que após sofrer uma mitose, né, ela vai formar os espermatócitos primários, que vão ser células idênticas a elas, com 46 cromossomos, também XY, para se multiplicar, porque a gente sabe que tem diversos espermatozoides, né, numa ejaculação.
A partir daí, lá dentro do epidídimo, que também é uma partezinha que fica dentro do testículo, a gente vai ter a primeira divisão meiótica. E se vocês lembram aqui de trás, a primeira meiose é uma divisão reducional. Ou seja, eu tinha essa célula aqui, 46 cromossomos, eu tinha essa célula 2Ns, e depois da primeira mitose, eu vou ter agora duas células chamadas espermatócitos secundários, que vão ser apenas N. Então, aqui já eu tenho metade do meu cromossomo. Né? Aqui, já está escrito aqui, né? Primeira, mas eu vou escrever aqui também. Primeira meiose. Então, da espermatogônia, eu tive uma mitose, formando o espermatócito primário. E do espermatócito primário, eu tive na minha primeira meiose, que ela é reducional. Então, meu espermatócito de 46 cromossomos, ele passa a ter duas células de 23 cromossomos, sendo que uma célula vai ser X e uma célula vai ser Y. Aí, isso aqui lá na genética, a gente vai ver, né? Que se a célula que ganhar na corrida para chegar ao óvulo for a célula X, a gente vai ter uma menina, né? XX. Se for a célula Y, vai ser XY, vai nascer um menino na combinação genética. E depois daqui, a gente tem a nossa segunda meiose. Aqui ela era reducional. Na minha segunda meiose, eu vou ter equacional. Porque soma? Não, porque ela se mantém. A segunda meiose, ela tem a função de aumentar a quantidade ali, né? Eu tinha de aumentar o número das células, porque o número de cromossomos permanece o mesmo. As minhas células elas foram divididas, mas ambas continuam com 23 cromossomos, 23 cromossomos. Então, de um espermatozoide, eu vou ter, de um espermatogônio, eu vou ter 4 espermatócitos secundários. E aí, daqui, a gente termina essa fase de divisão. A gente teve aqui a primeira a mitose, a primeira e a segunda meiose, né? Formando os espermátides. Depois dessa segunda meiose, a gente vai ter espermátides, que são essas 4 células aqui. A cada célula primária, a gente vai ter 4 espermátides. E a partir daqui, a gente vai ter uma fase que não é exatamente divisão. Até então, a gente teve só divisões, né? Que vai ser a espermiogênese. E o que é a espermiogênese? É basicamente a maturação desses espermátides para virar espermatozoides em si, né? Eles vão sofrendo modificações ali dentro do testículo para que ele tenha o formato e enfim, para que ele tenha como chegar lá no ovócito, né? E como que ele tem? Como é que ele passa a ter? Primeiro, ele perde ali parte do citoplasma e que começa a alongar, formando a cauda. Essa cauda, esse flagelo, ele é responsável pela locomoção do espermatozoide, assim que ele é ejaculado, né? Ele vai entrar ali no canal vaginal, vai chegar no colo do útero, subir pelo útero até chegar na tuba uterina, onde ele vai ou não encontrar um, um ovócito para fecundar. Ele também começa a formar aqui em cima. Deixa eu achar uma imagem de um espermatozoide para ficar mais fácil de ver. Ele vai formar ali em cima dele o que é chamado de acrossoma. A gente vai falar um pouquinho disso também, que é importante. Mas... Então, ele formou ali o flagelo, né, que vai servir para locomoção.
E ele tem ali na cabeça do espermatozoide a acrossoma. E o que que tem? Dentro dessa cabeça a gente vai ter o núcleo, né, que está recoberto por esse acrossoma. Esse acrossoma ele vai servir para proteger esse núcleo, que esse núcleo ele vai onde está abrigando de fato os cromossomos do pai, né? Então, esse núcleo é onde está carregando a informação genética desse indivíduo. E o acrossoma ele está ali para proteger essa informação genética, para proteger aquele espermatozoide, já que o caminho que ele vai seguir ali do canal vaginal, questão de pH, temperatura, não é propícia para a sobrevivência dele. Então, esse acrossoma ele está ali protegendo essas informações e ele vai ser perdido só quando ele chegar no ovócito. Ele vai chegar lá com esse acrossoma e aí ele vai ter algumas reações químicas que a gente vai falar também para ser perdido e poder entrar dentro daquele ovócito. E a gente tem aqui, nessa parte do corpo, aqui nessa parte intermediária, porção média, o corpo do espermatozoide, a gente vai ter as mitocôndrias, que é onde é responsável pela geração de energia para poder movimentar esse espermatozoide, né? Então, a mitocôndria ela tá tendo energia armazenada para poder fazer o movimento, para o flagelo se movimentar e poder conseguir caminhar ali e chegar no ovócito. Então, de espermatogênese, é basicamente isso que a gente tem para falar. E aí a gente entra na ovogênese, que é um pouco mais complicado. De ser formado, ele não está pronto ainda para fecundar, justamente por causa do acrossoma. Se ele saísse agora e você já colocasse ele ali do ladinho do óvulo, ele não conseguiria fecundar, porque ele vai demorar ali algumas horas para perder esse acrossoma e conseguir fazer essa fecundação. Então é importante a gente lembrar disso. Quando, se ele perguntar se o espermatozoide está pronto para fecundar assim que ejaculado, a resposta é não. Ele primeiro precisa perder essa acrossoma e aí, quando ele perder, ele consegue entrar. Mas aí é o processo que a gente vai explicar mais para frente. E aí, agora, a gente pode falar sobre a gametogênese feminina, que é a ovogênese. Ela tem as etapas basicamente iguais às da masculina. A diferença vai estar nos momentos em que ela vai acontecer. A gente vai ver isso aí. Foi besteira, né? Olha, deu tudo errado. Tá. Não, tá certo. Eu mudei de página. Então, a ovogênese, como a gente viu, ela, semelhantemente à espermatogênese, até os nomes são bem parecidos, né? Ela vai estar acontecendo ali dentro de uma estrutura ali no meu ovário que chama folículo ovariano primordial. Então a gente tem esse folículo primário aqui que ele tá protegendo o meu ovócito. Então a gente começa com uma célula chamada ovogônia. Nesse desenho aqui a gente não tem a ovogônia. Mas antes, aqui, vou fazer uma bolinha aqui. Antes aqui, dentro do meu ovário, dentro do meu folículo, a gente tem a ovogônia. A gente tem a ovogônia, que vai ser a minha célula inicial, né? O meu ovócito mais jovem, no momento mais jovem dele. E ele primeiro a gente vai ter duas fases da ovogênese. Vou falar isso primeiro. A gente vai ter duas fases da ovogênese, que vai ser a fase pré-natal e a fase pós-natal.
A fase pré-natal é a fase que vai acontecer enquanto a gente ainda está em desenvolvimento, né? Enquanto a mulher ainda está em desenvolvimento dentro, o feto feminino, né? Está desenvolvimento dentro do útero da mulher, está acontecendo a fase pré-natal. E o que, que é a fase pré-natal? Não, pré-natal. A gente tem lá o nosso ovário. Dentro do ovário a gente tem vários folículos e dentro desses folículos a gente tem os nossos ovogônios. E aí, na fase pré-natal, acontece a primeira etapa, que é a mitose, assim como aconteceu lá no, no sexo masculino, a gente tem a mitose. E essa mitose, ela vai transformar o que antes era a nossa ovogônia, vou colocar o nome aqui, o que antes era a nossa ovogônia, quando passa pelo processo de mitose, vai virar um ovócito primário. Então, a gente tinha uma ovogônia 46XX, que a passar pelo processo de mitose, vai virar o ovócito 46XX. Então, é uma célula idêntica à célula-mãe, como todas as mitoses, né? Depois disso, a gente vai começar a primeira meiose, que é uma meiose reducional. E por que eu falo início? Porque essa primeira meiose, ela só vai terminar lá no momento da primeira menstruação. Ela, e não termina tudo de uma vez. A mulher, ela tem, a pessoa do sexo feminino, ela tem lá 400 óvulos, desculpa, 400 ovócitos, mais ou menos, e não vai maturar todos de uma vez. Vai ser um por um. A cada ciclo vai terminando uma primeira meiose, iniciando a segunda meiose, e a gente vai vendo o que acontece, né? Mas tudo isso aqui que eu vou falar da ovogênese, tudo que acontece a partir da primeira meiose, vai acontecendo um ovócito por ovócito a cada ciclo menstrual da mulher. E aí a gente começa a nossa primeira meiose ainda, ainda quando estamos na barriga da mãe, né? As pessoas do sexo feminino. E ela é meio que estacionada, ela fica parada. E na puberdade, quando a gente está, você tem aqui, né? Fica mais ou menos assim, com ovócito, com 46XX, com folículo primário. Esse folículo ali, ele é uma estrutura que fica em volta dos ovários, abrigando ali esse ovócito, né? Ele vai se desenvolvendo a partir da menstruação da mulher. Então a gente tem a nossa primeira meiose nesse momento, e aí começa quando a mulher está durante o seu ciclo menstrual, essa parte folicular ela vai aumentando. Essas células foliculares elas vão se aumentando, começa a gerar uma zona pelúcida aqui em volta, que, que é uma membrana que está ali contornando o óvulo, que mais para frente vai ser o que vai permitir que a fecundação ocorra e que vai proteger esse embrião até ele chegar lá no endométrio. E aí a zona pelúcida ela vai crescendo, vai se espessando. Um líquido que tem lá no ovário, um líquido ovariano, ele vai entrando entre essas células do folículo e vai criando esse espaço aqui no meio, que é o antro. E esse antro ele vai crescendo, 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 até que finalmente ele consegue expulsar esse ovócito. Então, no momento em que tem essa expulsão, você termina a primeira divisão. Então, a fase pré-natal, ela vai do ovócito até o início da primeira meiose. E a fase pós-natal, ela começa a partir da primeira meiose, durante o ciclo menstrual. Então, a gente tem a primeira meiose terminando
ali com o folículo ainda muito pequeno, e aí durante o ciclo menstrual, esse folículo vai aumentando e a primeira meiose vai terminar no momento em que esse esse ovócito ele se torna ovócito secundário e é expulso do, do folículo maduro. Antes de terminar a primeira meiose, ele chamava ovócito primário. Agora terminou a primeira meiose, ele vai chamar ovócito secundário. Antes ele era 46XX, agora ele é 23X. E o feminino sempre vai ser X, né? Depois eu vou falar de outra particularidade aqui do feminino. Terminou a primeira divisão meiótica, o que a gente espera que aconteça? A segunda divisão meiótica, né? Que é a equacional. Só que o que acontece? O meu ovócito ele é expulso ali do folículo maduro. Ele sai com essa configuração aqui. O meu ovócito, né? Esquece o fertilizado aqui. O meu ovócito com a zona pelúcida em volta protegendo, e com essa parte em volta que se chama coroa radiata. O que é a coroa radiata? Nada mais é que algumas células foliculares que vieram envolvendo ali aquele ovócito quando ocorreu a ovulação. E essa corona radiata, essas células, elas são responsáveis por gerar sinais químicos que vão atrair o espermatozoide. Então ela sai nessa configuração aqui, só que sem esses espermatozoides, claro. E o ovócito ele vai se movendo até ficar alojado lá na tuba uterina, onde ele vai ficar por 48 horas esperando a fecundação. A partir daí já é o início da segunda meiose. Então, terminou a primeira meiose, já inicia a segunda meiose. Só que o que acontece? A segunda meiose ela só vai ser concluída se ocorrer a fecundação. Se não ocorrer a fecundação, ela é interrompida e segue para ser eliminada. Esse ovócito aqui ele vai seguir para ser eliminado junto com a menstruação. Então, só para vamos relembrar aqui o que a gente falou. Na fase pré-natal, o ovócito, né? Ele vai sofrer mitose, gerando. Desculpa, o ovócito não. Isso aqui, finge que lá no começo eu falei ovogônia. A ovogônia, ela sofre mitose, formando o ovócito primário. O ovócito primário tem início a primeira meiose, a partir do ovócito primário. E ela só vai terminar na ovulação. Que aí já começa na fase pós-natal, né? Na fase pós-natal, durante o ciclo menstrual, tem a maturação do ovócito, onde vai acontecer o espessamento. Desculpa. O espessamento do folículo. Né? E aí, com o espessamento desse folículo, vai o meu ovócito primário vai sofrer a primeira meiose na ovulação, vai concluir a primeira meiose na ovulação. Concluir a primeira meiose na ovulação, formando o ovócito secundário. Esse ovócito secundário ele já começa, né?
já começa a segunda meiose. E aí esse ovócito secundário, ele começa a se mover lá para a tubo uterino, onde por 48 horas ele vai esperar o espermatozoide. E aí o que que acontece? Passou essas 48 horas, ele espera por 48 horas. Se passou essas 48 horas e teve a fecundação, então teve fecundação, conclui a segunda meiose. Não teve fecundação, interrompe a segunda meiose. Então, a segunda meiose ela tem esses dois fins que podem acontecer. Ou ele é concluído na fecundação, e aí aquele ovócito secundário vai se chamar óvulo, ou interrompe a segunda meiose, e esse ovócito secundário é eliminado junto com a menstruação, junto com aquele endométrio que foi espessado ali, nutrido, para receber o concepto. Então, a gente tem essas particularidades ali na ovogênese. A particularidade de que a primeira meiose ela é interrompida não, desculpa, ela é estacionada até que ocorra a ovulação, e a segunda meiose ela é estacionada ali até ter ou não a fecundação. Se teve a fecundação, conclui a primeira meiose. Se não teve a fecundação, interrompe a segunda meiose. Falei segunda ou primeira? Se teve fecundação, conclui a segunda meiose. Se não teve fecundação, interrompe essa segunda meiose e esse óvulo é eliminado. Eu acho que é isso que a gente tem, né? Nessas divisões aqui, vou falar o que eu ia falar antes, que eu tinha esquecido. Deixa eu ver se tem uma imagem para isso. Acho que não. É só para a gente saber como é que funciona mais ou menos. A gente tem nossa ovogônia, né? Primeiro, aqui. Ela se divide por mitose, a formando o ovócito primário, que por primeira meiose vai formar. E aí, vou colocando os nomes de uma vez. Ovogônia, que vai passar para uma mitose, formando. Ovogônia, eu vou colocar 26XX. Para uma mitose, ela vai chamar ovó, ovócito primário, também. Cismo com 26, né, gente? 46XX. Eu escrevi 26 em algum outro momento. Vocês me desculpem mais uma vez. O 26 ele entra na minha cabeça e não sai. 46XX. Vai sofrer a primeira meiose, que ela é reducional. E aí, dessa primeira meiose, ela vai formar um ovócito secundário, que é 23X, né? Porque agora ele está só com 1. E ele vai formar também, ele não forma dois ovócitos secundários. Diferentemente daqui atrás da espermatogênese, que uma célula gerava 4, uma célula gerava 2 e depois de 2 gerava 4, aqui a gente vai ter uma célula gerando um ovócito e o que a gente vai conhecer como corpo polar. Que a gente vai conhecer aqui como corpo polar.
Esse corpo polar, ele ocorre devido a essa divisão assimétrica. Ela não é uma divisão certinha, igual acontece aqui com o espermatozoide. Ela é diferente. E a partir daqui, a gente vai ter a segunda meiose, que é uma meiose equacional. E vai formar aqui, como é uma divisão, ela tem que formar duas coisas, né? Ela vai formar aqui um ovócito, ela vai formar aqui o óvulo 23x, aqui a partir do momento que ela for fecundada, né? E mais um corpo polar. Esse corpo polar, ele vai ser depois degenerado ali durante todo o meu processo de formação ali, ele vai ser degenerado e ser usado, absorvido ali para ser usado provavelmente como energia para todo o processo. Então a gente vai ter um corpo polar daqui e aqui esse corpo polar ele também sofre uma meiose formando dois corpos polares. Então a gente no final tem uma célula, né, um óvulo, se for fecundado, e três corpos polares. É só para mostrar aí que essa diferenciação. Aqui é uma célula para uma célula, aqui é uma célula para quatro. Tá bom? Então a gente finaliza aqui ovogênese. Ovogênese e a gametogênese em si.